Olá, senhores. Chegamos à nossa segunda aula de probabilidade. Na primeira aula de probabilidade, eu passei insistindo, fazendo com que você decorasse a fórmula que permitia a gente calcular probabilidade através da divisão entre o número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis. Hoje, na nossa segunda aula, eu vou acrescentar alguma coisa a mais que vai nos permitir responder algumas questões mais exigentes. O que eu estou falando para vocês é que quando vocês estiverem diante de duas probabilidades que sejam mutuamente exclusivas, e se por acaso o examinador pedir para você calcular a probabilidade de ocorrer o evento A ou B, que você entenda esse ou como sendo a soma de probabilidades. E se, no entanto, ele pedir para você calcular a probabilidade de ocorrer o evento A e B, que você troque e entenda esse E como sendo uma multiplicação das probabilidades. Se você entendeu isso, você vai então estar tendo um degrau a mais em relação ao teu conhecimento da aula 1 de probabilidade. Querem ver como é que isso vai ser aplicado? Repare, nós temos aqui o primeiro exercício que diz assim, veio lá da VUNESP, ele diz, para uma partida de futebol, a probabilidade do jogador R não ser escalado é de 0,2 e a probabilidade do S ser escalado é 0,7. Ele quer saber, diante disso, sabendo que a escalação de um deles é independente do outro, por isso nós estamos diante de uma probabilidade que é chamada de mutuamente exclusiva. Ou seja, o que acontece numa probabilidade, que é a probabilidade de ser escalado ou do não ser escalado, não depende exatamente da outra informação. E ele então está dizendo que ele quer que você calcule a probabilidade dos dois serem escalados. Então, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na tabela os dados fornecidos pelo problema. Primeiro dado. O jogador R não ser escalado, ele está dizendo que esta probabilidade é 0,2. Jogador R não ser escalado é de 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então, 20% é a chance do jogador R não ser escalado. E a probabilidade do jogador S ser escalado é de 0,7. O S ser escalado é 0,7, que significa 70%. Ora, eu estou dizendo em termos de porcentagem para ficar mais claro uma coisa. Que a soma desse com esse tem que dar 100. Porque o jogador R, ou ele não será escalado, ou ele será escalado. Mas a soma tem que dar 100. Portanto, se isso aqui é 0,2, isso aqui vai ser 0,8. E também, utilizando do mesmo raciocínio, se isso aqui é 0,7, isso aqui é 0,3. Portanto, você tem agora, nessa tabela, completa todas as informações. Para o R ser escalado, não ser escalado, 20%, e dele ser escalado, 80%, o jogador S não ser escalado é de 30%, e dele ser escalado, 70%. Sabe o que ele quer? Ele quer que você calcule a probabilidade dos dois jogadores serem escalados. Então ele quer que o jogador R seja escalado e o jogador S também. Então sabe de uma coisa? Eu vou pegar a probabilidade do jogador R ser escalado e, como é E, então eu vou multiplicar. Vou multiplicar pela probabilidade do jogador S ser escalado. Como é E, eu digo aos senhores, a partir de agora, quando os eventos forem mutuamente exclusivos, você tem a palavra E, tem que ser substituída na operação por um produto. Se você fizer 0,8 multiplicado com 0,7, só não errar na conta. 0,8 multiplicado por 0,7 vai dar 0,56.
0,56 significa 50%. Está aí então respondido o primeiro exercício de hoje, agora com o conhecimento de como é que a gente trabalha quando nós estamos diante de probabilidades mutuamente exclusivas. Ou seja, o que uma acontece não depende absolutamente nada da outra. Mas nós temos mais exercícios aí pela frente. Repare, nesse segundo exercício de hoje, ele diz o seguinte, que aqui dentro dessa caixa tem 9 peças. E dessas 9 peças que estão aqui na caixa, ele afirma que 3 peças estão defeituosas. Agora, olha o que esse exercício está querendo. Ele está querendo que eu calcule a probabilidade de retirar 2 peças que não sejam defeituosas. Entendi? Já que ele quer calcular probabilidade, eu vou lembrar da fórmula que eu aprendi na aula passada, que a probabilidade é uma divisão entre o número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis. Ora, gente, olhando aqui dentro da caixa, eu tenho 9 peças. Portanto, o número de eventos possíveis são 9. Eu tenho que escolher um dentre 9 peças. Só que ele quer que as peças não sejam defeituosas. Quantas peças não são defeituosas? 6. Porque 3 são defeituosas. Portanto, 6 não são defeituosas. Então, hora que eu retirar a primeira peça, a probabilidade da primeira peça não ser defeituosa é de 6 peças num total de 9. Está aqui calculada a probabilidade da primeira peça escolhida não ser defeituosa. Mas ele quer que eu retire mais um. Repare então que eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando porque ele quer que a primeira peça não seja defeituosa e a segunda também não é defeituosa. Só que repare agora uma coisa. Se eu olhar agora dentro da caixa, eu vou reparar que aqui dentro da caixa não tem mais 9 peças. Por que que não tem? Porque eu já retirei uma. Então o total de peças aqui são 8. E eu já retirei uma peça não defeituosa. Portanto, me sobraram aqui não defeituosas 5. Então a probabilidade da segunda peça não ser não defeituosa é de 5 em cada 8. Então esta é a probabilidade da segunda peça não ser defeituosa. Eram 9 peças, passaram a ser 8, porque eu já tinha retirado uma. Tinha 6 não defeituosas, como eu retirei uma, restaram 5. E essa multiplicação vai me dar a primeira peça não defeituosa e a segunda peça também não defeituosa. E reparar que, novamente, eu troquei a palavra e pelo produto quando eu estou diante de probabilidades mutuamente exclusivas. Basta agora você multiplicar esses dois e você vai encontrar 0,417 resposta desse nosso segundo exercício de hoje. Nesse terceiro exercício de hoje, nós vamos fazer lançamento de uma moeda. É claro que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no seguinte detalhe. Geralmente, a moeda, quando você lança e você quer saber o resultado dessa moeda, tem 2 resultados possíveis. Ou é cara ou é coroa. Só que essa moeda aqui, dentro dessa questão de número 3, ela é uma moeda viciada. Ela é uma moeda que ocorre mais coroa do que na realidade ocorre em cara. Isso deve-se exatamente a uma moeda chamada de viciada, que é uma moeda que tem um peso que não é homogêneo nela, que faz com que caia mais uma face do que em relação a outra face. Isso a torna uma moeda chamada de moeda viciada. E dentro desse exercício, ele está dizendo que essa moeda viciada, ela tem o seguinte vício. De ocorrer, a probabilidade de ocorrer cara é a metade da de ocorrer coroa. Ou seja, é como se você imaginasse que essa moeda tivesse 3 faces. Ela daria, em primeiro lugar, 2 coroas e daria uma cara só. Esta é uma moeda viciada, que dá mais coroa do que cara. E o que ele quer dessa moeda viciada?
ele quer saber o seguinte, que você vai efetuar 3 lançamentos sucessivos dessa moeda viciada e você quer que ocorra 3 faces iguais. O que significa 3 faces iguais? Significa o seguinte, que pode ocorrer 3 caras ou pode ocorrer 3 coroas. Vamos então calcular em primeiro lugar qual é a probabilidade de cair 3 coroas. Senhores, eu vou pegar essa moeda, vou jogar para cima. Quantos resultados possíveis nós temos? Como ela é viciada, tem 3 resultados possíveis. 2 coroas e 1 cara. Eu quero que ocorra coroa. Portanto, para ocorrer coroa no primeiro lançamento, é de 2/3. E tem que ocorrer coroa no segundo, e tem que ocorrer coroa no terceiro. Se você fizer essa conta, 2 vezes 2 vezes 2 dando 8, 3 vezes 3 vezes 3 dando 27, esta é a probabilidade de que ocorra 3 coroas seguidos. Só que ele disse que poderia ter 3 faces iguais. E eu quero dizer que ao invés de serem 3 coroas, poderiam ser, na realidade, 3 caras. Então qual que é a probabilidade de ter 3 caras? Se for 3 caras, repare, devido ao fato dessa moeda ser viciada, existe uma entre 3 possibilidades dela dar cara. Então eu vou dizer, a probabilidade da primeira ser cara é 1/3, mas ele quer que a segunda, a terceira, todas elas sejam cara. Reparar, a primeira ser cara, e a segunda ser cara, e a terceira ser cara. Se você multiplicar, você vai ter 1/27. Repare agora o que é que eu até agora calculei. 8/27 é a probabilidade de ocorrer 3 coroas. 1/27 é a possibilidade de nós termos 3 caras. Só que ele está dizendo que ele quer 3 faces iguais. Entendi. Se ele quer 3 faces iguais, ele está dizendo que ele quer que ocorra ou ocorrem 3 coroas ou vai ocorrer 3 caras. O que eu queria, ao escolher esse exercício aqui, gente, é que ficasse bem claro a troca de E por uma multiplicação e a troca de O por uma soma. Então, esse exercício foi aqui colocado para dizer para vocês que sempre que vocês tiverem eventos mutuamente exclusivos, que você faça isso. Quando você multiplicar, é que você está utilizando a palavra e, que são exigências simultâneas. E esse ou, você vai trocar sempre pelo sinal de mais. E agora, somando essas duas frações, você vai ter 9/27. 9/27, que simplificadamente dá igual a 1/3, que é exatamente a resposta desse nosso terceiro exercício de hoje, tratando a respeito de uma moeda viciada. Esse exercício 4, eu escolhi um dos testes que caíram lá na Mackenzie. Ele está dizendo a respeito de 2 pessoas que praticam tiro ao alvo, e ele diz o seguinte, que a probabilidade da pessoa A acertar é de 40% e a probabilidade do B acertar é de 30%. Ele está dizendo que nessas condições colocadas aqui, ele quer saber qual é a probabilidade de apenas um desses 2 jogadores acertar o alvo. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, para me auxiliar a raciocinar, eu vou de novo escrever aqui uma tabela, aonde eu vou colocar os índices de acertos e de erros de cada um dessas 2 pessoas. A probabilidade do acertar é de 40%. Ora, eu sei que somar essa com essa teria que dar 100. Portanto, se é 40% a chance dela acertar, seria 60% a chance de errar. E para o B, se 30% é a chance dela acertar, 70% seria a chance dela errar. Feito realmente essa tabela e completada todos os dados que eu tenho, eu passo a analisar o que ele está querendo. Eu estou querendo analisar a probabilidade
de apenas um acertar o alvo. Se é de apenas um acertar o alvo, repare o que eu vou dizer. Para um só acertar o alvo, tem que ser assim. O A acerta e o B tem que errar. Ou, se não, o B acerta e o A erra. Sabe por que eu estou falando desse jeito? Para você observar bem que eu estou utilizando duas palavras aí. O E e o OU. O E tem que ser multiplicação e o OU tem que ser soma. Se você entendeu isso, então agora repare bem o que eu vou fazer. Probabilidade do A acertar e do B errar. Probabilidade do A acertar, senhores, 40%, 0,4. E, então se é E, eu tenho que multiplicar. B errar. A probabilidade do B errar é de 0,7. Multiplicando isso aqui, vai dar 0,28. 28 é a probabilidade de A acertar e B errar. Agora, a probabilidade do A errar e o B acertar, repare que aqui tem um E, tem que multiplicar. O A erra 60%, 0,6. E o B acerta. O B acerta 0,30. Então isso aqui vai dar, se multiplicado, dá 0,18, portanto, isso aqui dá 18%. Agora que vem o dado final. Ele quer que só um acerte o alvo. Então, ou A acerta e B erra, ou se não, A erra e B acerta. Como eu falei, ou, essas duas porcentagens devem ser somadas. Então, para nós darmos resultado final, basta somar o 28 com o 18, porque agora é ou, e eu vou ter o resultado final para a escola Mackenzie, dizendo que a probabilidade de somente um acertar o alvo, a probabilidade é de 46%. Aqui então, gente, terminado mais um exercício da parte de probabilidade. Nesse quinto exercício de hoje, eu escolhi da VUNESP, só que ela mistura, como geralmente são misturadas as questões desses grandes vestibulares, envolvendo questões de mais um assunto dentro da parte da matemática. Nesse nosso caso aqui, a VUNESP pede para a gente, inicialmente, mostrar os nossos conhecimentos através da teoria de conjuntos, para depois chegar naquilo que nós estamos explicando nessa aula de hoje, que é a parte de probabilidades. Como para chegar no cálculo da probabilidade, eu preciso antes fazer algum raciocínio em cima da teoria de conjuntos, eu acredito que isso não vai ser nenhuma dificuldade. Vamos então primeiro pensar em termos de conjunto, para depois chegar no nosso exercício de probabilidade. Vamos ler o texto? O texto diz assim, que num estudo sanguíneo, realizado entre 1.000 pessoas, entre elas 600 homens e 400 mulheres, constatou que 470 dessas pessoas tinham antígeno A, 230 tinham antígenos B e 450 não tinham nenhum dos dois antígenos. Então, repare bem, eu vou aqui colocar esse retângulo, que vai ser constituído como se fosse o nosso conjunto universo, ou seja, o conjunto de todas essas pessoas. Quantas são as pessoas que estão sendo pesquisadas? 1.000. E aqui tem aqueles que têm o antígeno A e tem aqueles que têm o antígeno B. Só que diz o exercício, aqui no texto, que 450 não tinham nenhum dos dois antígenos. Portanto, aqui nesse vermelho tem que ter 1.000 pessoas. Só que nesse azul aqui são os que têm antígenos A e B. E aqui está dizendo que 450 não tem nenhum desses antígenos. Portanto, ele vai estar fora do azul. Ora, se são 1.000 no total, então eu vou fazer uma conta. São 1.000 pessoas no total. Então, se desses 1.000 eu tirar 450, 550 vão ter que ter o antígenos A ou antígeno B. Porque esse somado com esse tem que dar exatamente as 1.000 pessoas. Só que repare aqui uma coisa. De acordo com as informações que a VUNESP me deu, e eu vou agora somar,
eu estou vendo o seguinte, que ele está dizendo que 470 pessoas têm um antígeno A. Escrevi aqui, 470 pessoas têm o antígeno A. E 230 pessoas têm o antígeno B. Ora, senhores, se eu somar 470 com 230, eu estou vendo que essa soma está dando 700. Mas acontece que alguma coisa não está batendo. 700 pessoas, eles têm um antígenos A ou B. Ou seja, eu teria que ter 700 pessoas nesse espaço azul que eu coloquei ali no diagrama. Só que repare que, de acordo com os dados também fornecidos pelo problema, aqui tem que ter 550. Será que houve um erro? Não, na realidade não. Existe aqui 700 e aqui está marcado 550, e isso é possível porque existe alguém que tem, na realidade, os dois antígenos. Ele tem um antígeno A e B simultaneamente. Quem são esses? São todos aqueles que superam 550. Ou seja, se aqui eu tenho que ter 550 e eu tenho nessa soma aqui 700, 700 menos 550 dão 150, que são aquelas pessoas que vão ter os antígenos A e os antígenos B simultaneamente. Se isso ainda não ficou muito claro, porque pode ser que está há muito tempo que se você não vê a parte da teoria dos conjuntos, ouça agora o que eu vou falar a seguir, eu acho que agora você vai entender melhor. Esses 150 que eu falei a vocês são o número de pessoas que têm os antígenos A e B simultaneamente. Repare aqui o que eu vou fazer. Vou pegar esses 150 e vou colocar bem aqui no meio. Por que bem aqui no meio? Porque esse 150, ele tem um antígeno A e B simultaneamente. Repare agora o que eu vou dizer. Mas, para os antígenos ácidos, existem 470 pessoas. O antígeno A é esse aqui, gente. Aqui tem que ter 470. Como aqui já tem 150, repare então que aqui, senhores, eu vou ter, então, aquilo que falta para atingir 470, 320. Reparar que 320, somado com 150, vai dar 470. E reparar também que para os antígenos B, senhores, são 230 pessoas. O antígeno B é essa parte aqui. Como aqui já tem 150 e o total tem que dar 230, se aqui tem 150, aqui então vai dar igual a 80. Então, se há muito tempo você não mexe com o conjunto, agora vai ficar mais claro o seguinte. Repare que todos esses dados que eu coloquei aqui no nosso diagrama, eles estão de acordo com o exercício. Repare, ele está dizendo que são 1000 pessoas. Se você somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, vão dar 1000 pessoas. Está dizendo que 470 tem o antígeno A, 320 mais 150, 470. 230 tem o antígeno B, 230 tem o antígeno B. E 450 não tinha nenhum dos antígenos. Reparar que todos esses dados se encaixam perfeitamente no nosso texto. Então esse é um tipo de exercício que você, terminada a prova da VUNESP, você já pode dizer a todo mundo que acertou. Se alguém perguntar para você, como é que você sabe que acertou? Porque diga para ele que você, depois de colocado todos esses dados, você refez a conta e viu que ela se encaixa perfeitamente no texto. Portanto, isso daqui é uma resposta correta e todos os dados coincidem com aquilo que o texto está dando. Portanto, agora, com bastante segurança, eu posso agora responder a letra B do exercício. Supondo independência entre sexo e grupo sanguíneo, ele quer saber qual a probabilidade de uma pessoa do grupo ser escolhida ao acaso, são 1000 pessoas, de ser homem e que tenha o antígeno A e B simultaneamente. Então, atenção, ele tem duas exigências. Em primeiro lugar, de ser homem. A probabilidade de ser homem é de 600 homens em cada 1000.
E além de ser homem, ele tem que ter o antígeno A e B simultaneamente. Para ter o A e o B simultaneamente, são 150 pessoas. Então, atenção, essa é a probabilidade de ser homem e a probabilidade de ter os dois antígenos simultaneamente. Se você fizer essa conta, você vai encontrar a resposta que a Vunesp estava querendo nessa parte B, que fala a respeito de probabilidade, e a probabilidade nesse caso é de 9%. Eis aqui um exercício interessante, mesclando conhecimento de conjuntos com conhecimento da parte de probabilidade. Mas vamos em frente. Tem aqui mais um exercício, agora da Escola Mackenzie. Ele está dizendo que 2 prêmios serão sorteados entre 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres. Supondo que uma mesma pessoa não possa ganhar os mesmos prêmios, ele quer saber qual a probabilidade de pelo menos um homem ser sorteado. De novo, um exercício que eu aqui coloquei para mostrar a vocês a importância da palavra e da palavra ou. E de novo, e vai ser trocado por multiplicação e ou vai ser trocado por uma soma. Assim sendo, eu vou calcular da seguinte forma. Em primeiro lugar, vou mostrar um primeiro modo de resolução, que vai ser esse daqui. Senhores, esse daqui que eu vou calcular. 4/6. O que significa esse 4/6? 4/6 é a possibilidade de um homem ser sorteado. 4/6 é a possibilidade de um homem. Se um homem for sorteado e ele não pode ser sorteado de novo, de 4 restaram 3 homens, num total de 5 pessoas. Então, isso daqui é uma multiplicação que vai me fornecer a probabilidade de 2 homens serem sorteados. Olha agora esse outro. Esse outro aqui é a probabilidade do homem ser sorteado em primeiro. Depois do homem ser sorteado, vem uma mulher sendo sorteado no segundo prêmio. Ou, se não, nós temos aqui uma probabilidade de que a mulher sendo sorteada no primeiro prêmio e o homem no segundo prêmio. Pronto. Porque se eu calcular isso e somar, eu vou ter a probabilidade de pelo menos um homem ganhar. Porque aqui, ó, homem, homem, ou se não, homem e mulher, por isso que eu estou multiplicando, ou se não, uma mulher e o homem no segundo prêmio. Então, se você fizer essa conta, você vai trocando o e pela multiplicação, o ou pela soma, você vai obter um resultado que é igual a 14/15. Essa é a resposta desse exercício. Mas acontece que eu, nesse primeiro modo, eu forcei a realização para mostrar a vocês o objetivo principal dessa nossa aula de hoje, que é mostrar a diferença de e com ou. Mas pode ser que você queira resolver esse exercício, independente do que está sendo explicado hoje, resolver de uma forma mais simples. Então, existe aqui um segundo modo de resolução para que você chegue no mesmo resultado. Isso aqui está escrito 1 menos 2/6 menos 1/5. Traduzindo, esse 1 significa 100%. 100% significa certeza absoluta. Então, olha o que eu vou fazer. Da certeza absoluta, eu vou tirar 2/6 menos 1/6. O que é esse 2/6 menos 1/6? Seria esse 2/6 a probabilidade da mulher ganhar o primeiro prêmio. E esse 1/5 seria a probabilidade de uma mulher também ganhar o segundo prêmio. Mas isso contraria o que o exercício estava querendo. O que o problema não estava querendo é que as mulheres ganhassem os 2 prêmios, porque ele queria que pelo menos um homem fosse sorteado. Então, sabe de uma coisa? Dos 100%, eu estou retirando a probabilidade que o problema não está querendo, que é a possibilidade das mulheres ganharem os 2 prêmios. Se você fizer 1 menos 2/30, você vai verificar que vai chegar exatamente na mesma resposta. Isso quer dizer o seguinte: pode ser que muitos dos exercícios que eu resolvi até agora,
Você pode ter uma maneira diferente de resolvê-los. Eu não sou dono da única maneira de resolver problemas de probabilidade. Você pode encontrar maneiras e pode até mesmo encontrar maneiras bem mais simples de resolver esses exercícios. O que eu, na realidade, eu estou me arriscando é mostrar a vocês uma maneira correta de fazer, só que, é claro, não sou tolo de dizer que eu sou dono da única forma de resolver os exercícios. Por isso que eu gostaria que vocês tentassem, que aí eu vou dizer para vocês, quanto mais vocês praticarem, melhor vocês vão ter noção dessa parte de probabilidade, encontrar caminhos cada vez mais fáceis, de acordo com a linha de raciocínio que você tiver em cada um dos exercícios. Senhores, chegamos então aqui no nosso final dessa nossa aula de probabilidade. Espero também que os senhores tenham gostado dessa seleção de testes que eu fiz aqui para vocês e continue treinando. Eu aguardo vocês, que nós temos mais uma aula de probabilidade e eu espero então até o nosso próximo encontro. Até mais, senhores.